Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica de 2008 chamado Outlander. O filme começa com o pouso forçado de uma nave espacial em um planeta. Essa nave acaba pousando no meio de um lago. Duas figuras humanoides em trajes espaciais emergem do local do impacto. Um deles ajuda seu companheiro a sair da água e, ao desmaiar, tem breves flashbacks do passado. Ao acordar, o astronauta percebe que seu companheiro perdeu a vida por causa de graves danos no peito. Ao longe, ele ouve um chamado robótico de um computador no lago. O homem resgata a máquina e pede em um idioma desconhecido informações sobre o planeta em que eles pousaram. Ele também pergunta sobre o paradeiro de outras naves, mas o computador lhe diz que não há registros de naves próximas. Após sua decepção, o homem se prepara para que o computador baixe e transfira para ele uma série de dados sobre o planeta, sua civilização, espécies, línguas e cultura. Algo difícil e doloroso para o homem assimilar. Depois disso, ele parece ganhar um fôlego extra e pratica sua mira com uma arma letal que sobreviveu à colisão. Ao anoitecer, ele faz uma sepultura para seu finado colega. A nova missão do homem é sobreviver à área desconhecida, uma vasta floresta, usando apenas sua arma. Na busca, ele encontra o corpo sem vida de uma baleia ao lado de uma aldeia que mostra sinais de um ataque por algo que não é humano. Ao perceber que está sendo observado, o forasteiro foge, mas é interceptado por um cavaleiro que o deixa inconsciente e faz com que sua arma se perca no rio. Enquanto desmaiado, o forasteiro é levado para uma vila viking próxima que é cercada por um muro de madeira. Em um grande salão, a jovem Freya e seu pai, o rei Hrothgar, travam uma luta de espadas. Freya diz a seu pai que não vai se casar com Wulfric, um pretendente ao trono do rei. A batalha termina quando o pai de Freya corta seu ombro e decide curá-la. Wulfric aparece, mas sua atitude só faz Freya não gostar dele mais ainda e ir embora. Hrothgar e Wulfric falam sobre como uma vila próxima foi destruída, e Wulfric diz a ele que em sua inspeção ele conseguiu capturar um homem, mas ele aparentemente não pertence a nenhuma aldeia conhecida. O astronauta é exibido na frente dos aldeões. Wulfric leva o homem a uma cabana para questionamentos. Ele pergunta ao forasteiro seu nome. Ele se chama Kynan. Kynan mente para eles dizendo que é de uma ilha ao norte e na verdade está lá caçando dragões, mas os homens não acreditam e acham que foi ele quem atacou a vila próxima. Kynan tenta escapar, mas os vikings são fortes demais para ele. Depois de ser preso, Kynan tenta escapar usando uma barra de ferro em brasa, mas pouco antes de conseguir, Freya aparece para tratar seus ferimentos como Wulfric havia pedido. Hrothgar pergunta a Wulfric sobre o forasteiro, mas Wulfric diz que o homem se recusa a cooperar. Hrothgar diz a ele que Gunnar, o chefe da aldeia destruída, deve ser procurado e explicou que não foram eles que o atacaram. Wulfric não quer procurá-lo, pois ele tem rancor contra Gunnar por ter tirado a vida de seu pai, o ex-rei da aldeia. Mas Hrothgar explica que isso foi porque seu pai foi imprudente e ele não quer o mesmo destino para o jovem. De volta a Freya e Kynan, ela pergunta se foi ele quem atacou a vila, mas o homem nega. Antes de continuar, Kynan se liberta e ataca Freya e seu guarda, derrotando-o. Kynan tenta fugir no meio da noite e seu plano teria funcionado se não fossem os alarmes começarem a soar, anunciando um ataque inimigo. Todos os vikings entram em ação pensando que é Gunnar se vingando. Eles ficam surpresos por não ver ninguém do lado de fora e depois percebem que o inimigo já estava dentro da aldeia. Uma criatura com tentáculos escondida no estábulo inicia uma matança generalizada. Kynan começa a perseguir a fera, mas seu guarda começa a segui-lo. O guarda é mais tarde eliminado pelo monstro que o carrega até a beira do muro de madeira. Kynan chama a criatura de Morwen, o verdadeiro dragão que ele estava procurando. Antes de chegar até o monstro, os vikings pegam Kynan apenas para amarrá-lo a uma rocha. Lá, o homem tem flashbacks de Morwen atacando seu mundo e dele lamentando a perda das pessoas. No dia seguinte, um jovem pobre da aldeia oferece um pouco de pão a Kynan, que aceita com desconfiança. Os homens da aldeia tentam descobrir quem pode ter causado a invasão da noite passada. Eles levam Kynan para Hrothgar, perguntando a ele sobre o suposto dragão que ele está caçando. Kynan explica a eles que o chamado Morwen também atacou seu povo e diz que ele atrai suas vítimas com luzes e depois as elimina. O homem confessa que trouxe Morwen para a aldeia e pouco antes de ser executado, Hrothgar intercede por ele, alegando que não acredita muito em sua história. Kynan percebe que eles vão caçar o Morwen, então ele pede a Hrothgar para ir junto com ele.
eles. Os vikings então lhe dão um cavalo e Freyja o acerta com um soco pelo ataque anterior. E é então que eles saem da aldeia para procurar a fera. Um ferreiro chamado Boromir oferece a Kynan um pouco de hidromel, mas Kynan o cospe. Hrothgar inicia uma conversa com Kynan e ele diz ao rei que se eles não pararem Morwen, a vila terá o mesmo destino que o lugar de onde ele veio. Wulfric anuncia vários cadáveres na área e propõe formar grupos, mas Kynan não considera esse plano inteligente, dizendo que seria melhor ficarem juntos. Ainda assim, Hrothgar prefere ir em duplas. Durante a investigação, a cabeça decepada de um cavalo cai do alto em frente a Hrothgar e Boromir. Outra dupla encontra cadáveres carbonizados do lado de fora de uma caverna. Depois de ouvir os gritos de terror da dupla na caverna, todos se reúnem para entrar. Eles encontram um urso e começam um embate, derrotando-o não sem alguma resistência. Durante a luta, Kynan dá o golpe final com sua espada. Hrothgar decide poupar a vida de Kynan depois de derrotar o urso, concedendo-lhe sua liberdade. A aldeia celebra a vitória sobre o urso com um banquete. Em meio à comemoração, Kynan reaparece, só que dessa vez com roupas características da aldeia. Para sua surpresa, todos o recebem calorosamente e ele vai comer com Hrothgar. No jantar, o menino que deu pão a Kynan aparece e Kynan decide retribuir o favor. O homem empresta-lhe a poderosa espada que eliminou o urso com a condição de que ele dissesse seu nome, ao qual o menino apenas responde Eric. Hrothgar explica a Kynan que os pais de Eric perderam sua vida e ele o adotou. Wulfric decide começar um jogo chamado Escudos e desafia Kynan. Vários homens fazem um percurso quadrado usando apenas seus escudos e os competidores devem subir sobre eles e em seguida tatear o seu caminho para a frente. Depois de uma série de piruetas, Kynan cai sobre Boromir, mas o Wulfric o ajuda a se levantar, agora confiando mais nele enquanto as pessoas aplaudem seu novo membro. Depois de sair do grande salão, Kynan encontra Freyja, que o agradece por ajudar seu pai na expedição. Kynan explica a Freyja que não foi o urso que eliminou seu povo, mas sim o Morwen, e que ele retornará a qualquer momento. De repente, o grupo viking de Gunnar começa um ataque inimigo, invadindo a vila. Há um choque de espadas entre os dois lados, com Kynan e Freyja eliminando alguns inimigos. Hrothgar encontra Gunnar, que o ataca, derrubando o rei no chão. Antes de eliminá-lo, Kynan aparece para salvar Hrothgar, mas justamente quando Gunnar estava se preparando para contra-atacar, seus homens o pegam e o levam embora, alegando que perderam e é hora de recuar. O grupo de Gunnar sai, mas não sem Gunnar xingar Hrothgar, acusando-o de ser quem eliminou sua família e seu povo. A vila tenta se recuperar após o ataque. Freyja explica a Kynan quem é Gunnar. Anos atrás, o pai de Wulfric queria reunir todas as aldeias para planejar um ataque aos Franks, mas Gunnar não apareceu. Sentindo isso como uma traição, ambas as aldeias começaram a se odiar. O grupo de Gunnar planeja seus ataques subsequentes ao Wulfric e seu povo. Um deles sai para ir ao banheiro e é atacado pelo Morwen escondido no lago. Os homens começam a cair um a um e Gunnar acredita ser um ataque surpresa de Wulfric. Gunnar acaba ficando sozinho na frente da fera, decidindo atacá-la sem medo. Na aldeia, alguns dos homens de Gunnar aparecem gritando e se rendendo, querendo entrar para não perderem sua vida. No entanto, Wulfric acha que é uma armadilha, então ele prepara seus arqueiros para disparar. Entre os homens aparece Gunnar, que sobreviveu ao Morwen e agora pede ajuda. Os arqueiros disparam, eliminando alguns homens, exceto Gunnar. Kynan pede para que parem de disparar e depois disso ele abre os portões da vila para os inimigos entrarem. Assim como Wulfric está prestes a atingir Gunnar, todos veem uma série de luzes azuis pegando um homem na floresta e depois devorando-o. As luzes azuis ficam vermelhas, revelando o selvagem Morwen, que foge para a floresta. Agora todos sabem da existência da criatura. Existe atrito entre Wulfric e Gunnar no grande salão, com Gunnar alegando que bater em Morwen era como bater em uma parede de pedra. Kynan diz a eles que lutar contra os Morwen em campo aberto é impossível, então eles devem inventar uma armadilha. Wulfric não confia no plano e diz que Kynan não é um deles, então eles não deveriam ouvi-lo. No entanto, Kynan, irritado, diz que Wulfric está errado, assim como ele estava sob o suposto ataque do urso e Gunnar. Os dois tentam lutar, mas Hrothgar os separa. O rei favorece o plano de Kynan e diz que o que ele aconselhar será feito. No dia seguinte, eles decidem construir uma armadilha na entrada da vila, e Kynan pede materiais inflamáveis por algum motivo. Eles cavam um buraco de vários metros de profundidade que escondem como se fosse apenas uma cabana. No interior, vários postes
cadáveres são cravados no solo e tudo é preenchido com óleo. Depois que tudo está definido, Hrothgar oferece a Keenan uma posição na vila, tornando-o um membro oficial. Enquanto isso, uma das vítimas da noite passada acorda cercado por cadáveres e é eliminado pelo Morwen. Na cabana de Freya, ela e Keenan dividem uma tigela de ensopado, e é aí que Keenan tem algo a confessar. A sociedade de Keenan é na verdade conquistadora de mundos. Ao chegar ao território dos Morwen, eles destruíram sua espécie com muitas bombas. Os restantes Morwens foram caçados um a um. Acontece que Keenan fazia parte de um grupo de colonizadores espaciais, e em troca de erradicar a vida dos Morwens, ele e sua família receberam um lugar no planeta onde poderiam residir. Algum tempo depois da conquista, Keenan teve que partir para uma nova missão, mas lá descobriu que um dos Morwens havia sobrevivido e estava escondido na ventilação da nave. O mesmo Morwen havia eliminado a população restante. Keenan se culpa por esse deslize, mas Freya diz que ele não deveria ser tão duro consigo mesmo. Da mesma forma, ela lhe dá a espada de sua família para lutar melhor. Todos se preparam para a armadilha, agora com a ajuda de Gunnar. Os guerreiros abrem as portas e Wulfric e Keenan saem, esperando a fera aparecer. Eles não conseguiam ver muito, e já que nada estava acontecendo, Keenan jogou uma tocha na floresta e percebeu que o Morwen estava bem na frente deles. Do nada, o padre da aldeia aparece rezando para que a besta vá embora, alegando que é um emissário de Lúcifer. Ele é eliminado brutalmente no local. Então Keenan e Wulfric começam a correr, passando pela armadilha e usando os escudos como plataforma para escapar para o outro lado. Ainda assim, Wulfric cai no líquido ao lado da fera. Para piorar as coisas, os guerreiros fecham as portas, deixando os dois presos lá dentro. Pouco antes dos arqueiros descarregarem suas flechas flamejantes, Keenan oferece ajuda a Wulfric, tentando puxá-lo por uma escotilha externa e conseguindo resgatá-lo a tempo de evitar a explosão. Enquanto todos estão surpresos com a explosão, um novo Morwen menor aparece por trás, na área onde as mulheres estão escondidas. Para proteger a todos, Freya decide atacar. Seu pai vem ajudar, mas uma breve luta contra a fera o deixa indefeso. Como se isso não bastasse, o primeiro Morwen reaparece do fogo mais furioso do que nunca. Wulfric e Keenan decidem atacar juntos, mas não são páreos para o monstro. Gunnar decide ajudar, mas ele é decapitado do nada pelo primeiro Morwen, que então sai correndo. Eric aparece para dizer a Keenan que há um segundo Morwen, então eles correm para ajudar Freya. Infelizmente, ela é encontrada segurando o corpo sem vida de seu pai, que perdeu a vida na batalha. A aldeia inteira foge no dia seguinte, temendo outro ataque. Eric diz a Keenan que quer ficar na vila com ele, mas Keenan diz a ele que o lugar não é mais seguro, então o jovem tem que sair com os outros nos barcos. O homem promete ao jovem que eles vão se ver novamente e depois se despede. Keenan encontra Wulfric, embora esse esteja deprimido com o resultado, a ponto de não se sentir digno do reinado. Keenan diz a ele que eles devem lutar contra o monstro juntos. Ambos alistam um pequeno grupo de homens para descer até a caverna. Embora a ideia seja louca, é a única maneira de encontrar o esconderijo dos Morwens. Keenan pede a Boromir novas armas, dessa vez com materiais melhores que ele vai trazer. Keenan vai com Freya e Wulfric para o lago onde sua nave caiu para recuperar alguns materiais. Enquanto ele pega algumas coisas, Keenan é surpreendido por um Morwen sob o lago. Quando ele chega à superfície, ele vê que o barco em que eles estavam foi destruído, apenas encontrando Wulfric sem nenhum vestígio de Freya. Boromir consegue forjar uma nova espada maior e mais forte que qualquer outra. Agora preparado, Keenan desce o poço até encontrar uma gruta. Ele espera pelos outros e eles começam a avançar. Freya acorda aterrorizada, encontrando-se no ninho de cadáveres dos monstros. Enquanto ela tenta fugir, uma das feras a encontra. Antes de atacar, a fera detecta intrusos, então abandona Freya para ir atrás deles. O grupo de Keenan acaba em uma caverna com acesso a um piso de lava. Logo, eles são atacados, conseguindo encontrar o covil dos Morwens e ferindo o menor, porém com muitas baixas, incluindo a perda de Boromir. Freya consegue se levantar e eles gritam uns pelos outros. Pouco antes de entrar em um lugar escuro, Freya detecta o perigo e o Morwen ferido aparece, incapaz de vê-la e se guiando apenas pelo som. Quando eles se encontram, tanto os homens quanto Freya fazem barulho suficiente para fazer a fera atacar, e Freya mal tem tempo para desviar. A fim de chegar até seus amigos, Freya tem que passar por um buraco, mas é muito pequeno para ela. Então, sem nenhuma outra escolha e em um ato desesperado, eles dão a espada para Freya, que elimina o monstro no local. Eles se reúnem e ficam horrorizados com a quantidade de cadáveres na caverna. Quando ouvem algo se aproximando, eles vão embora, e o último Morwen
Morwen vê o cadáver de seu filhote e fica furioso. Todos chegam ao final de uma cachoeira em uma montanha próxima a um penhasco. Eles tentam escapar, mas as paredes são muito escorregadias para escalar. Ainda assim, eles tentam fazer isso, mas Freya cai e é resgatada por Kynan. Enquanto isso, Ulfric é atacado pelo Morwen mais velho e, em um ato desesperado, ele consegue feri-lo no rosto. Freya consegue se segurar, mas o Morwen joga o corpo de Ulfric em direção a Kynan, deixando-o sozinho na luta. Ele volta para a caverna com sua espada e consegue cortar um tentáculo da besta, embora não a atinja diretamente. Seguindo o rastro de sangue, Kynan tropeça e, pouco antes de ser pego pela fera atrás de suas costas, Freya aparece atacando o monstro, dando a Kynan a chance perfeita para atacar. No entanto, a fera consegue arrastá-lo para a beira do penhasco e, enquanto Freya segura Kynan, ele é pego pelo Morwen. Depois de lutar, Kynan pega sua espada e corta a mão da fera, fazendo-a cair na imensidão. Ambos retornam ao moribundo Ulfric, que pergunta se a besta foi eliminada. Eles confirmam. Ulfric oferece a Kynan o medalhão que o torna rei, lamentando não ter estabelecido uma boa amizade com ele. Kynan corrige Ulfric, dizendo que eles são amigos, e é aí que ele perde sua vida. Kynan e Freya escalam o penhasco. Eles veem Eric e o resto da vila ao longe nos barcos. Os dois se beijam, mas apesar de tudo, Kynan se despede de Freya, dizendo a ela que ele tem outra coisa para fazer. Ela se preocupa porque sabe que Kynan pode nunca mais voltar. Ele volta aos destroços de sua nave, revelando que sua esposa estava hibernando durante a viagem e que após o acidente sua cápsula se rompeu, tirando sua vida. Kynan se despede e vai até seu computador, que envia sinais para seus companheiros virem o buscar. Freya observa dos arbustos enquanto Kynan destrói o computador, abandonando sua única chance de retornar para casa. Freya narra enquanto Ulfric e Hrothgar têm seu velório com as maiores honrarias vikings. E Kynan, que uma vez foi um estranho para o povo, tornou-se seu novo rei, com Freya se tornando sua nova esposa e Eric seu filho adotivo. Freya conclui dizendo que Kynan foi enviado pelos deuses, mas na época de retornar, ele decidiu ficar com eles. Obrigado por assistir, até o próximo!